Então, boa tarde aos conselheiros e conselheiras presentes. Nós vamos iniciar agora a reunião do Conselho Carcerário de Joinville, que é o Conselho da Comunidade, órgão da execução penal, que tem o objetivo de monitorar, fiscalizar e propor políticas públicas para o sistema prisional em Joinville, né? Hoje nós iniciamos a nossa reunião com uma presença especial, que é a presença da doutora Fernanda Menezes, defensora pública do Estado de Santa Catarina, lotada aqui em Joinville, e responsável pela área de execução penal. A doutora Fernanda já é uma parceira da data, já tivemos outras atividades juntas, e, com certeza, contamos com uma verdadeira defensora de direitos humanos aqui no nosso conselho hoje. Eu vou abrir uma rodada de apresentações para dizer o nome e qual entidade representa no conselho, porque nós temos hoje também novos parceiros, novas entidades que estão se reunindo ao Conselho Carcerário agora nessa reunião. E o que é muito importante, desde já são muito bem-vindos. Eu vou dizer o nome da pessoa, ela se apresenta e depois eu chamo a próxima para a gente ter uma metodologia que funcione nessa reunião virtual. Vamos começar lá com o nosso vice-presidente, que é o Padre Carlos. Por favor, Padre. Então, boa tarde, a paz de Deus aí para todos vocês. Padre Carlos, eu estou cumprindo a função de pároco na paróquia São Miguel Arcanjo, e no Paranaguamirim. Fui já coordenador do Centro de Direitos Humanos e agora represento aí a Diocese de Joinville na Pastoral Carcerária e também no Conselho. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Carlinhos. Lisandra. Meu nome é Lisandra Carpes, eu sou do Centro de Direitos Humanos, sou também secretária do Conselho Carcerário aqui de Joinville. Obrigada, Lisandra, nossa jornalista mágica de plantão. Irma. Boa tarde a todas, eu sou Irma do Centro dos Direitos Humanos, e é isso. Obrigada. Lisete. Microfone, Lisete. Não estamos te ouvindo. Está com o microfone desligado. Não estamos te ouvindo, Lisete. Então, eu vou apresentar a Lisete e depois ela testa novamente, tá? Está fechado o teu microfone, aparece aqui para nós. A Lisete é uma parceira nossa, atua no segmento religioso juntamente com a Irma, nas discussões, CEBI, etc., e é assessora administrativa do Conselho Carcerário, tá? Depois tu testa novamente para que possa dar uma palavrinha. Irecê. Microfone, Irecê. Microfone, Irecê. Aí a gente desliga para não dar nem um barulhinho, né? Então, Irecê, da Pastoral Carcerária, da Igreja Católica. Ixi, socorro. E que bom, né, que estamos aqui mais uma reunião. Ótimo, obrigada. Nilo, né? Companheiro, pode te apresentar, que está com a blusa de listra amarela? Não tem como não ver, né? Boa tarde a todos, eu sou Nilo, sou da Igreja Anglicana, sou sacerdote, sou ministro da comunidade anglicana, da Igreja Episcopal Anglicana aqui de Joinville, da comunidade Reconciliação,
e sou o atual coordenador do Movimento Ecumênico. Ótimo, um prazer te receber, Nilo. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, grato. Ana Lúcia. Boa tarde, eu sou Ana Lúcia Martins, estou iniciando aqui no Conselho Carcerário, faço parte do CDH, aqui eu represento o Fórum de Mulheres e o Coletivo de Mulheres Negras de Joinville. Grande companheira, beleza, Ana. Eu acho que o Vitor entrou, né? Sim, oi, eu só tô sem câmera. É uma pena a gente não te ver, mas Sim. seja bem-vindo. Te Obrigado. apresenta. Boa tarde a todos. Eu sou conselheiro aqui do CCJ, represento a OAB, né, de Joinville. Sou advogado que atua na área criminal. E é basicamente isso. Obrigada, querido. Entrou mais uma pessoa ali, eu não sei se é da Secretaria de Assistência, quero te apresentar, companheiro ali de máscara no pescoço. Isso, é o Cleiton. Tá Esse desligado o teu microfone. Conseguindo destravar aqui. Aí, beleza. E agora, opa, tá travando, né? Não, deu, tá. Deu certo? Então, boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Cleiton, sou da assistência social, atualmente sou coordenador do Centro POP, né? Um serviço que atende a população em situação de rua, né? Fui indicado pela gerência ali para estar participando aí, representando a assistência no conselho, né? É isso. Obrigada, Cleiton. Seja muito bem-vindo. É uma parceria, é uma aquisição que a gente faz muito importante a presença de vocês nesse conselho. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito bem. Obrigada. Doutora Fernanda, eu vou abrir a palavra para ti, tá? Tu te apresentes, fale um pouco das tuas atribuições, um pouco da tua realidade, e aí depois a gente faz uma rodada e vai incrementando o debate contigo, tá? Certo. Claro. Então, vamos lá. Eu sou a Fernanda Menezes. Eu sou a defensora pública que tem atuação em Joinville. Na área da execução penal, é a minha principal atribuição. Eu também exerço atribuição em outras varas, né, em todas as outras varas criminais com defesas colidentes, né, seria uma atribuição secundária. A Defensoria Pública, atualmente, ela é órgão de execução, né, então ela tem a atuação tanto como representante daquelas pessoas que não constituem advogado, né, tanto como representante do hipossuficiente, quem não tenha, então, um advogado constituído no seu processo de execução criminal, como também ela tem por dever acompanhar todo estabelecimento prisional, as condições, enfim, as condições gerais de cumprimento de pena. Eu já estou em Joinville um pouquinho mais de 5 anos, sempre nessa função, gosto muito da função, acredito que para que ela fosse desenvolvida de uma maneira mais, como poderia dizer, mais próxima do reeducando, eu sinto muito essa necessidade, eu procuro estar o mais próximo possível, mas eu acredito que o trabalho ele deveria ser ainda mais desenvolvido dentro do ambiente prisional, só que, infelizmente, o trabalho de gabinete é muito grande e, enfim, aquela velha história, né? A demanda é muito grande, o cobertor é pequeno, acho que todo mundo sente isso, mas... bom, vocês conhecem já o estabelecimento prisional, eu estou à disposição também para qualquer dúvida, e obrigada pelo convite, gostei muito, essa aproximação ela é essencial para todos nós, né? É isso.
Beleza, Fernanda, obrigada. Eu teria duas questões para te fazer já, tá? Eu vou falar e depois, quem quiser fazer alguma pergunta, tal, ou levanta a mãozinha ali, tá? Ou só pede inscrição que a gente vai liderando, tá? Fernanda, em primeiro lugar, esclarece para nós o que são essas defesas polidentes, né? Para a gente saber. E muitos familiares das pessoas presas, eles costumam assistir essas entrevistas que a gente faz, esses debates que a gente faz depois no canal do YouTube, né? Nós temos a oportunidade de trazer o Dr. João Marcos, e é claro que bombou o nosso canal, né? Né? Evidentemente, né? Mas isso se dá ao que a gente sente, a uma falta, a uma complexidade no acesso das pessoas, especialmente as pessoas pobres, né, à justiça, seja através de um advogado, evidentemente, muito mais complexo, seja através da defensoria, ou seja até nem saber como que ela vai fazer para saber sobre a situação de um familiar preso, né? Então, tu podes falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Bom, primeiro, defesa colidente. Geralmente, as defesas colidentes, elas acontecem quando há duas teses defensivas, né, possíveis em um determinado processo. Então, geralmente tem uma pluralidade, né, de réus, e as versões desses réus, eles são conflitantes. Ou eles se acusam, né, ou um assume parcialmente e outro nega a participação. Enfim, toda vez que se conclua que a defesa de duas pessoas, elas possam ali entrar, digamos, em uma eventual acusação do outro, um mesmo defensor não poderia, né, ali exercer esse papel. O mais comum costuma ser um dos acusados, ele nega a participação e o outro diz que ele participou do fato. Então, nesses casos, como só tem um defensor, né, para cada vara criminal, e eu, por ser a defensora que tem uma pauta de audiência concentrada, as minhas audiências, elas são basicamente de terça-feira, e nas quartas-feiras elas são para os PADs, né? Eu acabo ali tendo alguns dias, então, mais flexíveis. Então, por essas duas razões, pela regulamentação da defensoria, toda vez que acontecem essas teses colidentes, eu assumo um dos lados, né? Uma dessas pessoas, então, é indicada para mim, e a partir dali eu assumo a defesa dessa pessoa. Então, essa é a tal da defesa colidente. Com relação ao acesso, realmente, ainda hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso ao judiciário e de acesso aos serviços públicos, né, de forma geral. Com a Defensoria Pública também não é diferente. No início dessa pandemia, a gente discutiu muito como não transmitir o ônus da inclusão digital para o assistido, né? Porque a gente não podia atender presencialmente, né, por conta da pandemia, evitar ali, porque realmente a triagem da defensoria e os dias de orientação processual da defensoria também é um fluxo muito grande. A gente não tem como não aglomerar as pessoas, é impossível, não tem espaço suficiente para isso. E aí acabou se fazendo a opção do atendimento né, virtual, telepresencial, enfim, que é o que está acontecendo hoje. Bom, primeiro, quem tem direito à defensoria pública, né? A defensoria pública, de uma forma geral, ela foi criada aí por um hipossuficiente financeiro. Então, quando a gente trata de direito disponível, de direito patrimonial,
a Defensoria Pública de Santa Catarina, ela atende qualquer pessoa que tenha uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Então, isso é no geral, para a área de família, para a área civil, enfim. Para a área criminal, a gente não tem essa limitação de renda. Qualquer pessoa pode ser assistida pela Defensoria Pública, desde que ele não nomeie um advogado do seu processo. Então, ninguém pode ser processado criminalmente ou ter um processo de execução contra si, sem que tenha ali alguém para fazer a sua defesa atuando. Por conta disso, na área criminal, não tem a limitação de renda. Hoje, o acesso à defensoria, por conta dessa situação da pandemia, ele tem sido feito. A gente tem um canal de atendimento direto no site da Defensoria Pública, né, em que você preenche ali um formulário. Esse formulário, uma vez preenchido, passa por um primeiro momento para direcionar, tentar ali fazer o direcionamento para quem seria o defensor responsável, e uma vez diagnosticado isso, eu recebo essa documentação e entro em contato com o justiça. Outras formas também, a gente tem hoje 2 números de telefone aqui em Joinville, para que, então, familiares de detentos, ou para qualquer pessoa que necessite da área civil, área de família, enfim, qualquer necessidade dessa assistência, ela entra em contato e também é repassado para o defensor público para que ele entre em contato. E a gente tenta contato telefônico, geralmente é pedido também um e-mail, porque às vezes a gente não consegue dar o retorno telefônico, às vezes, provavelmente, a pessoa é desligado por um período, ou então por conta de trabalho, enfim. O retorno por telefone, às vezes, ele é mais fácil por e-mail até do que por telefone a gente conseguir dar esse retorno. Hoje, então, as formas são essas. Até antes da pandemia, né, a gente tinha a triagem ali presencial, que até continua funcionando, só que reduzida. Então, para aquelas pessoas que não dispõem de telefone ou de internet, no contato com a Defensoria Pública, sempre fica alguém no prédio, no próprio prédio da Defensoria, no térreo, e fica ali, então, colhendo essas informações para que a gente possa dar o retorno. Ou a gente marca um horário presencial, se não tiver outra forma, né, de repente ter contato com essa pessoa, ou a gente fica com o telefone e e-mail dela também para ir tirando ali dúvidas e vendo qual é a necessidade, e também, se necessário, a gente marca o atendimento presencial. Certo. Fernanda, para esclarecer, para quem não entende, né, alguém pode ficar preso sem defensor ou sem advogado? Como é que acontece isso? A pessoa é presa hoje ou tinha um mandado de prisão em aberto? Ela é presa, como é que ela, se ela não pode constituir um advogado, como é que fica isso? Hoje, as pessoas que elas entram, no caso de prisão em flagrante, né, no caso das custódias, elas já são direcionadas, nós recebemos todos os APFs, né, sempre é direcionado para um defensor, e nesses casos é o contato direto com a gente. Agora, para pessoas que têm um mandado de prisão em aberto, ou que não, acontece muito aqui, e às vezes a pessoa vem de um outro estado, da proximidade do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim. A pessoa muitas vezes nem sabe, às vezes é um processo antiguíssimo que demorou, enfim, o processo demora mais de 10 anos para ser julgado, a pessoa acha que aquilo já até acabou, já extinguiu, e de repente é surpreendida com um mandado em aberto. Acontece muito. Às vezes a pessoa já está com a vida dela toda, né, engrenada, a pessoa está, enfim, está trabalhando, esqueceu daquilo, enfim, ficou no passado, né? E é surpreendida por esse fato, ela deve também, e tem o direito de procurar a defensoria, e
Hoje, os canais de atendimento que a gente dispõe são esses, né? Ela pode procurar por e-mail, pelo site da internet, pelos telefones que estão disponíveis fixados no prédio, né? A gente tem os números de telefone que a gente atende, que estão fixados na sede da Defensoria aqui e no próprio site da Defensoria. Uma vez entrando em contato, a gente vai dar o retorno. A gente tem 2 dias de prazo para dar esse retorno. Então, mais que 2 dias não vai acontecer. E casos, por exemplo, urgentes, que tem um prazo a ser cumprido, como é que a Defensoria lida com isso? Se a pessoa chega e deixa uma notificação lá, eu tenho 10 dias para fazer a prévia, ou coisa do tipo. A gente tem os atendimentos que são chamados de urgência, né? Todos, em regra, isso que eu passei para vocês, a gente tem 2 dias de prazo para dar o retorno para a pessoa, mas a gente também já aconteceu da pessoa chegar na defensoria com, eu tenho uma audiência hoje à tarde, e aí, o que a gente faz, né? É aquela correria, aquela loucura, mas assim, geralmente a gente consegue, né, esse contato com a pessoa antes. De qualquer maneira, a Defensoria Pública ela tem um prazo em dobro. Então, uma vez que a pessoa nos procure ainda dentro do prazo, né, a gente consegue dar esse retorno dentro do prazo, até porque o nosso prazo a partir do momento que a gente ingressa no processo, o nosso prazo é em dobro. Beleza. E o número de defensores, doutora Fernanda? A senhora está bem confortável com quantos processos tu tens, por exemplo? Nossa, olha, então, aqui em Joinville, nós somos em 17. Né? Aqui em Joinville somos 17 e atendemos absolutamente a todas as varas, né, à exceção do júri. Por quê? E, assim, essa é a grande discussão institucional, porque é uma área muito sensível. O tribunal do júri, quando a Defensoria estava atuando, era um número muito grande de atuação, mas o que aconteceu? Criou-se a vara do tribunal do júri e o judiciário dispõe de verba para isso, né, para criar uma nova vara, lotar um novo juiz, enfim, um grupo de servidores, e nós, infelizmente, não conseguimos criar mais uma defensoria. Então, essa é a única que ficou desassistida, porque ela foi criada posteriormente, e depois disso nós não tivemos mais vagas criadas. Então, a gente teria descobrir um santo para cobrir outro. A gente não tem como estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Então, por esse fato, infelizmente, se for um processo do tribunal do júri, a gente não faz atendimento. Fora isso, atendemos todas as áreas. Doutora Fernanda, desde o início da sua fala, você fala sobre essa questão, né, do cobertor ser curto e não ter profissionais suficientes para atender. Eu gostaria de saber quantos profissionais mais precisariam para dar conta da demanda de Joinville e qual o processo, né, para que se consiga esses profissionais para atender essa demanda. Sim. Bom, o processo é a criação de vagas. A gente, né, hoje somos são 120 vagas, para você ter uma ideia, 120 vagas no estado todo de Santa Catarina. Mas não estamos com todas providas, né? Salvo engano, até o último levantamento tinham 3 vagas que a gente não tinha ainda autorização para nomear, nem para substituir colegas que deixaram a carreira, né? Então, não se tinha essa autorização. Tem um estudo da ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Hoje, o déficit em Santa Catarina, porque assim, há uma emenda constitucional que garante que até 2022, salvo engano, era 2021, tenho que me atualizar, porque eu não lembro exatamente, mas é por esses dias, tá? Todo lugar que houvesse uma comarca deveria ter pelo menos um defensor.
Então, a gente já tem essa falha, né, na maioria dos estados. Poucos estados conseguem realmente ter defensor em todas as comarcas. Vai conseguir ter no Rio de Janeiro, que foi a primeira defensoria do país e que, sem dúvida alguma, é a que é espelho assim, para a gente, é a que é melhor organizada, é a que melhor estruturada, que inclusive conta com profissionais multidisciplinares, né, que é uma luta nossa que também, as pessoas que a gente atende, muitas vezes, elas não vêm só com a demanda jurídica, né, ela vem com a demanda social, então é necessário um trabalho, né, interdisciplinar, e nós não temos. Bom, o que eu te disser aqui, que seria um número, digamos, suficiente para Joinville, eu vou estar dizendo por achômetro, tá? Assim, o que eu penso, a gente não tem um estudo, né, suficiente para isso. E o que eu entendo seria necessário para Joinville? Um defensor por vara, no mínimo, tá? Então, assim, para cada vez que o judiciário cria uma nova vara, né, ele cria essa vara com base no estudo do número de processos, tá? Vou dar um exemplo também aqui, que é um estudo que vem sendo feito, eu não sei que rumo tomou, mas que fala já hoje no desmembramento da vara de execução criminal. Tanto que hoje, Ministério Público, nós temos 2 promotores atuando. Um só com pessoas que estão em regime aberto ou com cumprimento de pena em meio aberto e outras que efetivamente estão encarceradas. Então, assim, a execução penal, digamos que pelo volume, talvez, não sei se 2 defensores integralmente, eu vejo isso como ideal, tá? Porque a gente teria um para cuidar dos processos que realmente as pessoas estão encarceradas nessa área mais sensível, que, no meu ponto de vista, hoje eu dedico um dia da semana para fazer incidente disciplinar e para atendimento. Eu faço no mesmo dia, um incidente e um atendimento no estabelecimento penal. Só que é pouco. Eu não tenho condições de atender a todos. O meu atendimento acaba sendo muito mais por carta, eu mando também resposta por carta, né? Então, assim, a execução penal, eu acredito que um defensor e meio, vamos dizer assim, um e meio, dava para a gente pegar uma outra área que também é bem sensível, de repente um defensor meio que dividir ali, né, para que a gente tivesse realmente uma ideia que eu tenho, assim, que seria interessante, é o que foi feito na capital. Na capital, há um defensor que cuida dos processos administrativos disciplinares e faz as custódias. E outro defensor que fica integralmente voltado para a execução penal. Né? Então, não teria... Aqui está o contrário. A gente tem 75% de um defensor. A gente não tem um defensor na execução penal, porque os meus outros 25% estão nas defesas polidênticas. Tem um defensor para execução penal que não tem. Então, o que eu entendo que é o ideal, pelo menos um defensor por vara. Eu acho que é algo proporcional, né? E também uma coisa que não dá para a gente negar é que a equipe, a assessoria faz muita diferença. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Aí você compara com quantas pessoas o judiciário trabalha e com quantas pessoas o Ministério Público trabalha de assessoria, são pelo menos 3. Então, assim, além de ter um defensor por vara, o ideal é que o defensor tivesse pelo menos 2 assessores, um assessor e um estagiário que fosse, entendeu? Mas que tivesse mais alguém trabalhando junto. Beleza. Padre Carlos.
Doutora, por favor, a senhora teria uma ideia de qual é a média de processos que nós temos nas varas hoje de Joinville e como é feito a nomeação dos defensores? Sim. A nomeação, o senhor me diz como que eu vou para a execução penal, o outro vai para a família, ou a nomeação geral? Assim, para ser defensor. Em geral, feito um processo seletivo, um concurso? É concurso público. É um concurso público, a nomeação. Nós estamos no segundo concurso público, né, aqui em Santa Catarina. O concurso público, ele é composto de 4 etapas, né? Prova objetiva, prova subjetiva, a prova oral e depois a análise de títulos. Então, são essas quatro etapas que a gente passa. Hoje a gente está no segundo concurso. Eu sou do primeiro concurso, teve um depois de mim e não teve mais. Número de processos. Eu posso, assim, dizer por mim, né? É muito difícil na execução penal falar do número de processos, porque muitas vezes um assistido, ele tem vários processos. Então, às vezes, um assistido, ele tem 5 processos em andamento. Por quê? Porque ele tem um processo principal, às vezes tem um outro processo que não foi apensado, né? Uma nova condenação, alguma coisa assim, e fora isso tem os agravos, né? Então, se hoje, pela minha estatística meio capenga, que não é assim, eu faço, mas também não tem estatística das pessoas que eu já atendi, né? Então, assim, se hoje eu já atendi mais de 1.000 pessoas, eu já tenho nos meus arquivos mais de 1.000 nomes, então eu sei que eu tenho mais de 1.000 processos. Agora, exatamente quantos, não posso dizer. Não posso dizer com segurança. Posso dizer que geralmente tem mais de um processo em andamento. Certo. Tá joia. Carlos. Vitor? Então, eu queria saber se vocês, na Defensoria Pública, têm algum dado relacionado relacionado aos processos que, por exemplo, a porcentagem de pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública e que tenha advogado constituído, né? Ou seja, analisar se com certeza a maior parte das pessoas que estão encarceradas não tem condições de pagar um advogado, né? Então, não sei se a doutora teria algum dado sobre isso, se aqui em Joinville, né, sei lá, 90% dos reeducandos possuem advogados, ou se a maior parte é assistida pela defensoria? Olha, a maior parte, eu acredito que seja assistido pela defensoria por conta da minha pauta de audiências. Então, eu tiro esses dados, assim, pela minha pauta de audiência. Geralmente, numa ocasião normal, não agora em época de pandemia, mas numa ocasião normal, as pautas da terceira vara criminal, elas são concentradas na terça, né? E geralmente eu tenho 4 a 5 audiências. Nas mesmas condições, geralmente tem 1 ou 2 advogados que fazem audiência no mesmo dia. Então, eu concluo por aí, só por um dado empírico bem simples, né, que seja a maior parte, sim. Foi feito um levantamento há aproximadamente uns 2 anos, em que a Corregedoria pediu dados para o Judiciário, né, enfim, era um estudo da Corregedoria, da Defensoria Pública, até sobre a necessidade de mais um defensor, mas depois não foi levado adiante porque não tinha defensor para nomear, então, né, acabou não
não gerando, eu acredito que hoje não se tem esse dado atualizado. Eu sei que a Corregedoria, em algum momento, pediu esse dado para o Judiciário, mas eu acredito que esse estudo não chegou a um valor exato. E uma vez eu cheguei também a pedir para a chefe de cartório, mas ela também me informou na ocasião que ela não teria como precisar, porque alguns processos cadastram o meu nome, outros processos cadastram Defensoria Pública, outros têm cadastrado Defensor Público que passou antes de mim e não tem atualizado esse dado, então, exatamente, infelizmente, eu também não sei responder. Mas acho que esse é um reflexo de que só mesmo os pobres ficam presos, né? Pois é. Exatamente. Pois é. Queria chegar, né? Pois é. Se a gente fizer um estudo hoje acho que é uma população carcerária em Joinville de 1.800 presos, talvez 2.000, não sei se já atingiu 2.000, a gente não vai encontrar nenhuma pessoa rica lá dentro. Isso eu posso assegurar, né? São pessoas pobres, desempregadas, desqualificadas profissionalmente, com um nível educacional muito baixo, né? E que são jogadas lá dentro e ficam, né? E além disso, acho que a doutora Fernanda pode até elucidar mais isso, os presos provisórios, né? Eu creio que a massa carcerária é quase tão, não sei se é meio a meio entre execução mesmo da pena e presos que aguardam a sentença, né, doutora? Sim. Tem muita gente aguardando sentença e, assim, alguns casos, processos que se arrastam e é temerário, eu tenho alguns assistidos que estão cumprindo pena, mas que, na verdade, eles têm execução, mas estão com a execução suspensa por conta de algumas daquelas ações em que 80, 70, 90 pessoas foram arroladas com relação à organização criminosa. Esses processos não andam, demoram anos e fica, e assim, nem execução penal também consegue andar, porque fica na dependência de uma prisão provisória. É uma situação, assim, terrível. A situação das provisórias é realmente triste. Acho que o Vitor deve ter a mesma sensação. O Vitor advoga na área criminal, né? Que os juízes, não só em Joinville, de uma forma geral, salvo raras exceções, o compromisso deles é com encarceramento e não com as medidas alternativas à prisão, né? A liberdade controlada, vigiada. O conceito geral encarcera, como se isso fosse resolver o problema de segurança pública e o problema da superlotação dos presídios, né? Agrava mais, né? Agrava. E isso a despeito da recomendação número 62 do CNJ, que orienta a magistratura a aplicar medidas de desencarceramento, medidas de alternativas à prisão, né? Para que alivie isso, né? É uma pena, e a gente tem também um Tribunal de Justiça extremamente ultraconservador, que opta por uma visão, principalmente no que diz respeito à questão das drogas, opta por uma visão, na minha humilde opinião, totalmente fora da realidade, né? Da que a maioria da população carcerária são jovens, né? De 18 a 27, 28 anos, né? Está aberto.
E se diz até, inclusive, que são 40%, né, dos presos estão aguardando ainda julgamento, né? Então é uma coisa escandalosa, na verdade, né, tudo isso, né? E como você lembrou, Cíntia, aí diz que 80% desses quase 900 mil, né, presos, eles têm menos de 26 anos de idade, né? Então é nossa juventude na cadeia, né? É terrível isso. Principalmente porque a gente não vê um projeto de país para o futuro, né? Um projeto de sociedade, né? A gente vê a criminalização da juventude num viés muito forte e não temos muita coisa para esperar num futuro próximo, do jeito que as coisas andam no campo da educação, no campo da segurança, né? Especialmente. Aqui no caso específico de Joinville, né, lá do Paranaguamirim, nós temos o segundo colégio do estado, o maior de Joinville, né, lá no Paranaguamirim, Mali Maria, e até apelidado um tempo de Carandiruzinho. E lá são 1.800 jovens. Você acredita que não tem nada, não tem laboratório, não tem uma cancha coberta? Então, quer dizer, essa juventude vai fazer o quê? E agora? Eu até me preocupo agora nesse tempo assim, porque eu não sei onde estão esses jovens, entende? Esses 1.800 de 14 aí a 17 anos de idade. Eles estão fazendo o quê, na verdade? Acompanhando aí online? Eu creio que não. Então, aí não há outras políticas e nem se está se pensando nada sobre isso, né? Então, nós estamos vendo aí com o pessoal da paróquia, inclusive, de fazer algumas ações, né, com o pessoal da Pastoral da Juventude, para a gente dar uma resposta para isso, né? Porque, do contrário, o destino vai ser justamente esse caminho, né, da criminalidade, quem sabe, né? Ontem nós tivemos a reunião do Centro de Direitos Humanos do Colegiado e tivemos alguns relatos em relação a isso, padre. Inclusive, ali no Jardim Paraíso, o ensino médio, 40% dos estudantes de ensino médio não dão retorno nenhum sobre as atividades escolares, não se sabe onde estão mesmo e não fazem as atividades, né, não têm acesso às atividades online. Isso também tem preocupado a direção por lá. E professores do grupo também, né, do colegiado, relataram a respeito desse problema que é a evasão escolar. Mesmo porque muitos completam 18 anos, aí já não cabe mais ao conselho tutelar, então ficam à deriva, né, nesse período de pandemia, e a gente fica à mercê dessa inoperância da gestão, né, das gestões. Não se tem nenhuma previsão de melhora no que diz respeito a essa questão da pandemia. Eu até lembro da história assim, porque quando foi iniciado o sistema prisional nosso lá no Parque Guarani, nós estávamos em 88, 89, e aí se iniciou de fazer o presídio lá, e nós contestávamos porque não havia escola, então não adianta você fazer o presídio e as crianças sem escola vão ser destinadas para lá. Nós fizemos uma manifestação, inclusive lá no centro da cidade, na prefeitura, e aí as crianças entraram na prefeitura, né? Era o tempo do Lula ainda, Luiz Gomes, né? E eu sei que de uma hora alguém disse assim, olha, essas crianças mal educadas, né? Aí a criança disse, sim, não temos escola, por isso mesmo. Como é que vai ser educado, né? Exato. Doutora Fernanda, a questão que mais pega para nós no Conselho Carcerário e no Centro de Direitos Humanos, que nós temos um programa que é o PAS, Programa de Acolhimento Social, onde a gente faz o acolhimento das pessoas que não têm... Na verdade, quando chega lá no CDH é porque já passou em tudo e não teve nenhum tipo de acolhimento, né? Mas quando chega lá, o maior problema que a gente tem é a angústia, o desespero, a dor dos familiares das pessoas presas, porque não conseguem, primeiro, obter informações, mesmo que seja apenas uma palavra para dizer, olha, está lá, tem defensor, ou tem advogado, né? Fica calmo, daqui a tanto tempo ele vai poder ter um benefício, né? Que possa ter pelo menos essa interlocução, para nós é a parte mais sensível, né? Esse projeto ele é tocado eu coordeno na parte
de Direito, e o Nasser, que é o coordenador do CDH, coordena o projeto nos aspectos do atendimento psicológico. Então, há um atendimento casado, né? O nosso objetivo não é pegar ações, mas sim orientar, ajudar a encontrar um caminho, e a gente atende todas as pessoas necessitadas. Agora, inclusive, estamos atendendo via o bendito WhatsApp, né? Fazemos a conversa virtualmente, tal. A Lisete faz essa ponte, né, entre quem precisa do atendimento e o projeto. Como é que a Defensoria vê essa questão de como estão os familiares hoje, né? A Defensoria Estadual, ou a própria, né, o conjunto da Defensoria, propôs uma ação civil pública no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e um dos pedidos era essa questão de dados sobre a pessoa presa, de dados principalmente sobre como é que, se ele pegou o Covid ou não, se ele está infectado ou não, se ele está isolado, se está sendo tratado ou não, né? E a gente viu que o Tribunal de Justiça, infelizmente, de uma forma muito cruel, muito desconectada da realidade prisional, muito arrogante na sua decisão, simplesmente não concedeu a liminar na ação civil pública, né? E havia outros, inclusive, pedidos, existem outros pedidos da Defensoria ali. Como é que a senhora vê essa situação do atendimento aos familiares, essa necessidade desse feedback, né? Sim. Olha, a minha demanda nesse período de pandemia, ela é muito maior com relação aos familiares do que os próprios reeducandos. Então, é compreensível, completamente compreensível. As pessoas, de uma hora para outra, elas não têm informação, elas não sabem o que está acontecendo. Então, eu recebo todo dia, né, e-mail, pedido de informação, enfim, dos mais diversos, né, até o pedido de, olha, eu só quero saber, por favor, fala com ele, que eu preciso saber se ele está bem, né, não é nem a questão processual, tá? Não é a questão, muitas vezes não é a questão processual, né? Às vezes a pessoa me pede informação, eu vou passando a informação processual, a pessoa, não, peraí, não é isso que eu quero saber. Tá. Então vamos falar do que você, né, qual que é o que você está precisando saber. Realmente, essa falta de informação que a gente também se depara, muitas vezes eu não tenho. Aqui em Joinville, eu falo que é muito difícil até a minha conversa com os outros colegas da execução, a minha atuação, ela é muito diferente do que os colegas encontram, né, em outras comarcas. Então, assim, eu sempre brinco, eu falo, eu sou a mulher do agravo, né, porque a minha, não, é muito engraçado, pegar o relatório de um defensor de outra execução penal, e meu aqui é completamente diferente, os dados são completamente diferentes. Então, assim, tentando resumir, nós também esbarramos nessa falta de informação. Aqui, eu não posso dizer que eu tenho um problema tão sério com relação à falta de informação, porque todas as vezes que eu demando o estabelecimento prisional, embora realmente eu acredito que haja uma falha da divulgação desses dados, sem dúvida alguma, deveria ser publicizado de uma forma mais eficaz, deveria ser, a própria visita, ela deveria ter uma frequência maior, a visita virtual, né? Essa falha é grande. Porém, todas as vezes que familiar me busca e que eu busco essas informações do sistema prisional, eu tenho um feedback. Então, tanto dos agentes, né? Assim, eu acabei, depois de muito tempo, você acaba tendo alguns agentes que você sabe que pode pedir informação,
que eles vão te responder no melhor prazo possível e da melhor forma possível. E quando eu não consigo essa informação diretamente com a unidade prisional, sempre, nunca tive nenhum problema de pedir informação judicialmente, sempre é garantido esse direito à informação judicialmente, o que é uma pena, porque se chega no ponto de você pedir judicialmente, olha o caminho que já se levou, olha o tempo que se demorou e o tempo de angústia que esse familiar passou, né? Que muitas vezes a gente não tem o acesso a essa informação direta. Então, na minha humilde opinião, o mais eficaz é que fosse publicizado e que fosse garantido aos familiares o intervalo mais curto para ter essa notícia, né, dos seus familiares, tanto muitas vezes para o próprio reeducando também. Ele também passa por um momento que ele não sabe o que está acontecendo com o filho, ele não sabe, não tem notícia da família. Então, essa informação a gente não está conseguindo suprir dos dois lados. Infelizmente, o Estado está falhando, não está conseguindo suprir esse acesso dos dois lados. Ana. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Como é que chega a informação sobre o acesso, sobre as pessoas terem direito a buscar o serviço da assessoria, da Defensoria Pública? Assim, como vamos dizer, a qual público específico? Bom, em geral. Mas começando pelo público da execução penal. Da execução penal. Como é que ele fica sabendo, né, no momento, por exemplo, como a Cíntia falou, ele é preso e não sabe e não tem um advogado, né? Como é que ele sabe que ele vai poder acessar esse serviço? Como ele acessa? Sim. Bom, primeira coisa, nos casos das pessoas que estão entrando no sistema prisional. Então, todos hoje têm que passar por uma audiência de custódia, né? A audiência de custódia, ela foi estabelecida num prazo de 24 horas, a pessoa tem que ter a situação dela analisada. Nesse prazo de 24 horas, tão logo lavrado o flagrante, ele já é encaminhado para a gente no nosso e-mail, né? É encaminhado para o e-mail de todos os defensores, né? Nós, de segunda a sexta-feira, tem um defensor responsável pela vara X. Esse flagrante, ele é distribuído no judiciário e cai na vara X. Primeira, segunda, quarta vara criminal, né? A partir do momento que esse flagrante, durante a semana, ele é direcionado, essa pessoa, ela vai ter o contato com o defensor na audiência de custódia, né? Então, assim, esse é o primeiro contato, audiência de custódia. Durante a semana, o defensor que atua naquela vara, né? Então, em épocas não de pandemia, como que funcionava? As audiências de custódia, elas eram realizadas geralmente antes de que o juiz iniciasse a pauta ali do dia. Os defensores, eles passavam na carceragem, então já entrava em contato ali, via antes a gente recebe os APFs, vê do que se trata, e já tem o primeiro contato com a pessoa na carceragem. Essa é a nossa rotina, digamos, em época não de pandemia. Época de pandemia. Nos é direcionado também o APF, a Polícia Civil disponibilizou também um número de telefone para que a gente possa falar com essa pessoa. A Polícia Civil nos garantiu também o acesso à carceragem da Polícia Civil, né, para que a gente possa, então, entrar em contato com essa pessoa. Geralmente, a pessoa, ela já constitui o advogado no flagrante. Se ela não constituiu no flagrante, já é direcionado para a gente. Então, assim, esse é o nosso primeiro contato, audiência de custódia. Quando não são esses casos, eu vou dizer a maneira que eu achei de fazer em Joinville, tá? Quando eu cheguei aqui, e de uma forma geral, porque a defensoria era muito nova, né, no estado, tinha acabado, recém sido criada,
ninguém sabia o que era defensoria pública, geralmente, e até hoje, às vezes acontece, eu vou conversar com a pessoa para os incidentes ou para um atendimento, a primeira coisa que eles me perguntam, se eu sou advogado da casa. Não, eu não sou advogado da casa, eu explico o que eu estou fazendo ali, de onde eu saí, né? Aqui em Joinville, eu também pedi autorização para os diretores dos estabelecimentos, né? Algumas inspeções, eu fui apresentada, o doutor João Marcos fez a gentileza de me apresentar também para os educandos, comecei dessa forma, fui apresentada, olha, essa pessoa está aqui, porque é muito difícil, de repente, você surgir do nada, e, gente, de onde saiu essa louca? Mas, então, as primeiras vezes eu fui apresentada em inspeções, e eu também pedi para confeccionar um panfleto, é bem simples, ele só fala Defensoria Pública, endereço tal, telefone tal, que áreas que a gente atende, né? E eu pedi para ser, os diretores autorizaram e pedi para ser fixado nos pavilhões, na parte interna mesmo, dos pavilhões foi fixado. E aí, a partir daí, começou, então, a divulgação. A gente ainda depende muito de boca a boca. Infelizmente, a gente não tem um marketing, né? Mas acaba sendo mais no dia a dia. Tá. Obrigada. Imagina, por nada. Nilo, o Nilo pediu a palavra. Nilo, me desculpa, como é que a gente se refere a ti? É padre ou é pastor? Não é nenhum nem o outro, é reverendo. Eu queria. Mas pode me chamar de Nilo, não tem problema. Tá bom. Eu dispenso essas formalidades. Beleza, querido. Eu queria perguntar o seguinte: hoje no judiciário é muito fácil assim, prendeu, jogou lá pro presídio e a pessoa fica lá. Eu sei que o judiciário está informatizando os processos, né? Então, eu queria saber, existem muitas pessoas que já têm a pena cumprida, né, e continuam lá. Então, eu queria saber se, com essa informatização, isso ajudou a agilizar esses processos ou não, continua da mesma forma. Pois veja, eu acredito que ajudou. A informatização... Deixa eu ver se estou com... estou com o microfone aberto. A informatização, eu acredito que ela ajudou. Só que, aí que tá, né? Não adianta só você informatizar. O que acontece? Tem vários outros entraves, né? Casos que a gente se depara aqui, que são os casos, assim, que é mais difícil. Às vezes eu sei que a pessoa ela já está ali com a fração para progredir de regime atingida, e muitas vezes a gente não consegue fazer nada, quando envolve condenação de outros estados. Nesse ponto não ajudou nada, né? Infelizmente, para um PEC, né, que é o processo de execução de um estado, vir para o outro, às vezes a pessoa acaba cumprindo quase que a pena toda em regime fechado. Nesse ponto, não ajudou em nada, porque embora esteja informatizado, parece que é da época da pedra, que eu não sei qual é a dificuldade tão grande de se pegar uma sentença... Os estados não se comunicam? Não se comunicam. E o pior, os sistemas dos estados não se comunicam. O judiciário, ele não se utiliza de um único sistema no Brasil todo. Na verdade, nem em Santa Catarina, né? Porque hoje eu trabalho com 2 sistemas. Eu trabalho com um sistema chamado ESAGE e com um sistema chamado EPROC. Então, eu tenho que acompanhar em 2 sistemas as minhas intimações. É uma loucura. É, assim, praticamente um samba do crioulo doido, porque, né, você abre um programa, vê uma coisa, e depois você vai para outro programa, e cada hora você está, né, assim. Então, assim, essa falta de integração, embora
a digitalização, ela tem, assim, facilitado muita coisa, porque é bem diferente eu pegar o processo de uma pessoa, eu consigo, hoje, os processos digitais, eu consigo fazer todos os cálculos, né, abrindo o processo. Antes eu tinha que pedir carga, ou, pior, processos que estavam arquivados, eu tinha que aguardar desarquivar para ter acesso ao conteúdo, né? Então, assim, realmente ajudou. Só que os sistemas não se conversam. O sistema do judiciário não atualiza o sistema, por exemplo, do DEAP. Essa atualização, ela acontece de forma mecânica. Então, assim, facilitou, mas não resolveu, porque a gente continua com os sistemas não se conversando e um não atualizando o outro. Esse é o meu diagnóstico. Acho que os colegas que trabalham aí também com essa coisa de 2 sistemas e mais o sistema do DEAP, mais não sei o quê. Por exemplo, a informação que eu tenho, que até foi servidor que me passou, é que é muito complicado alimentar o sistema do DEAP com as próprias sentenças que vêm do judiciário, porque falta mão de obra e isso não é feito automaticamente. Na verdade, ajudou os juízes que trabalham com uma assessoria de 10 pessoas no gabinete, mas nós, advogados, defensores, a gente se mata, né? São pobres mortais. E com relação à pessoa já ter cumprido a pena e permanecer no sistema, né? Aqui em Joinville a gente tem um controle maior, é mais difícil isso acontecer, porque o doutor João Marcos, ele é uma águia, né, em cima disso. Ele se suspeitar que o preso já cumpriu a pena, ele age imediatamente e manda soltar. Agora, não é a regra nas outras comarcas, né? Tem muitos juízes na execução penal que fazem o feijão com arroz e, com certeza absoluta, a gente vai achar gente que já tem a pena cumprida e está largado lá no sistema, né? Esquecido no sistema, né? Aqui, esse controle, ele é muito bem feito. Aqui em Joinville, eu acredito que é raríssimo, né, escapar algum caso. Mas se a gente for analisar estado afora e Brasil afora, acho que a gente acaba encontrando muita coisa. Então, nós tivemos, mais uma questão, nós tivemos agora, recentemente, o Conselho Carcerário, bom, não só recentemente, né? Deixa eu contextualizar. Nós, no Conselho, nós temos uma máxima, um norte, que é não fazer o papel do Estado. Isso é, nós não somos um conselho que constrói muro, que constrói guarita, que constrói cela com verbas das penas pecuniárias. Esse não é o nosso papel, né? Substituir o Estado e ficar fazendo puxadinho na unidade prisional não ajuda para que se avance na política pública, né? Porém, nesse contexto de pandemia, não dá também para cruzar os braços e ignorar que tem frio, tem fome, tem falta de cobertor, de roupa, de itens de higiene pessoal, né? De coisas básicas que o Estado nunca provê na medida do necessário. Então, nós já, ao longo desses últimos 5 meses, adquirimos tecido e outros emolumentos para a confecção de máscaras na penitenciária, adquirimos desodorantes, Presto Barba, sabonete e por aí afora, né? Tem um item, eu até tenho que fazer uma prestaçãozinha de contas sobre isso para a gente dar publicidade. E agora, essa semana, adquirimos 4 tablets, 2 para o presídio e 2 para a penitenciária,
para facilitar a tarefa das administrações prisionais de fazer um contato com os familiares e a pessoa presa de forma mais a miúde, em virtude da suspensão das visitas físicas, né? E a gente tem sentido que esse nível de tensão é muito grande dentro da unidade e das famílias dos presos, em virtude da falta de contato, né? Eu até juntei há pouco fotos, vídeos de uma manifestação de familiares em São Pedro de Alcântara, em virtude da falta desse contato, né? Aqui a gente até consegue contar com a boa vontade do José e do Paulo e do Zé Renato, que são pessoas muito acessíveis na administração prisional e que acabam, a gente pode passar um WhatsApp, consegue resolver as coisas, mas não é, infelizmente, também não é regra por aí, né? Então, nós fizemos a aquisição desses tablets, né? No sentido de tentar melhorar essa questão da comunicação. Eu acho que isso pode ajudar, desde que seja, de fato, usado com a urgência necessária, né? Só que não basta ter o equipamento eletrônico, tem que ter agente prisional disponível para estar recebendo a solicitação pelo WhatsApp, para estar retirando o preso dentro da unidade para levar até o local adequado para usar o tablet. Depende de uma internet boa para que esse contato, de fato, se realize, né? Então, doutora, a minha pergunta é o seguinte: o que a senhora vê com relação aos familiares nesse sentido dessa falta de contato, né? Isso complica o trabalho da gente para baixar esse nível de ansiedade, para explicar, para verificar. A senhora considera que é uma medida saudável essa iniciativa do Conselho? Né? Como é que a senhora vê isso? Com certeza, Cíntia, com certeza. Esse fato de você trazer meios para propiciar esse contato, sem dúvida alguma, é extremamente salutar. A gente sabe que como dificulta a falta de informação, e às vezes dificulta muito mais a falta de informação, às vezes coisas que acabam se criando. Assim, o que eu respondi de e-mail de pessoas me perguntando se estava tendo um surto, quantas pessoas estavam infectadas no presídio, porque até houve, eu acho que uma divulgação irresponsável nesse sentido, né? Acho que até teve algum meio que divulgou que teria sido, teria muita gente contaminada. Então, assim, imaginar a aflição do familiar, não tendo como confirmar, não tendo como saber, né? Não tendo ali notícia nenhuma, sem dúvida alguma. Os tablets, eles vão, sim, eu achei excelente a ideia, eles vão, sim, com certeza, auxiliar nesse contato, né, do familiar com o recluso, e a gente sabe que o que ameniza, né, a tensão ali, que é o ambiente prisional, ele é extremamente tenso, é que as pessoas tenham informação, é que as pessoas recebam informação, né, de seus familiares, que elas saibam o que está acontecendo. A gente sabe que isso, embora, assim, seja um direito básico, né, a gente sabe o efeito que isso tem na prática. Eu acredito que, sim, vai abaixar muito, né, essa tensão do ambiente, e eu percebo que o simples fato de você, muitas vezes, às vezes, eu fico bem surpresa com como as pessoas se contentam, não só com a visita, às vezes as pessoas se contentam com o simples fato de você passar uma informação, falar, não, olha, eu entrei em contato, tá tudo bem,
sabe? Às vezes as pessoas só precisam saber isso. Às vezes eu respondo um e-mail assim, 2 linhas, olha, eu pedi informação, então a pessoa tá tudo bem, sabe? Acho que isso é fundamental. Eu brinco que a gente precisa de um serviço social, porque às vezes o meu serviço jurídico, às vezes eu acho que eu vou fazer um serviço jurídico, mas eu já me vejo fazendo serviço social. E, na verdade, também, esse procedimento, eu creio que veio para ficar, porque alguns familiares, inclusive, não têm condições de se deslocar até as unidades prisionais, outros não têm condições de saúde também, e vão poder fazê-lo através desse sistema das visitas virtuais. Agora, o que foi discutido lá também, numa dessas visitas, foi justamente o cadastro, né? Esse cadastro, nós vamos ter que retomar essa logística de como fazer esse cadastro, porque ele está desatualizado e aí há muitas dificuldades, né, para isso. Sim, essa necessidade de atualizar os dados, eu acredito que não vai ter outra saída. A gente vai ter que pensar em alguma maneira, acredito que o estabelecimento prisional vai ter que pensar alguma maneira de atualizar, porque realmente isso veio para ficar. Como eu acredito que o teletrabalho também veio para ficar, né, uma boa parte, assim, do teletrabalho, acho que essa pandemia mudou muita coisa, veio facilitar muita coisa, né, facilitar do ponto de vista, imagine, eu tenho o caso de uma senhora que o filho dela está recluso e que ela é cadeirante. Então, assim, imagino que essa situação possa ser amenizada pela visita virtual, né? Acredito que nesses casos ele realmente ele vai vir para ficar. E aí a gente vai ter que pensar numa forma de fazer essa revisão desse cadastro. Eu não entendi qual o cadastro, Carlinhos. É porque a pessoa, para receber a visita, ela tem que ter os dados, né? Sim, atualizado. Registrar direito. E às vezes eles entram em contato com uma pessoa, ela não pode, ou não atende, ou não sabe atender, e aí fica para outro mês aquela visita, né? Porque não. Então eles querem que você tenha mais nomes também, mais pessoas de referência da família. Teve a esposa de um reeducando que me procurou porque ela não podia atender por conta do trabalho. Aí até que conseguiu lá se ajeitar uma outra data para visita, mas em princípio ela ia ficar para uma outra ocasião. Tá, eu tenho, a Lisandra está me alertando do horário aqui, com razão, né? Mas eu tenho uma outra questão que eu acho que a gente não pode deixar de tocar nessa conversa. É a respeito da entrada das sacolas e da medicação de familiares, né? Isso é um caos, está virado num caos, né? Não entra sacola, mas o Estado não compra, não adquire aquilo que é necessário. O doutor João Marcos conseguiu aumentar uma refeição, eram 3, conseguiu aumentar para 4, em virtude da falta do complemento do alimento que os familiares levavam, né? Mas é aqui em Joinville, né? Pois é. Não é por aí. Eu vi que na ação civil pública há esse pedido da entrada das sacolas, né? E nós, inclusive, no Conselho Estadual de Direitos Humanos, elaboramos uma recomendação, eu acho que eu te enviei, ou se não enviei, vou enviar, uma recomendação para que o Estado e o DEAP tomem algumas providências e adotamos alguns dos requerimentos da Defensoria Pública. Um deles foi esse da entrada da sacola, né? Sim. A minha opinião é que hoje as sacolas poderiam entrar, desde que fossem higienizadas ou que ficassem um período maior isolado, que o vírus fosse debelado. Sim. Que no plástico, me parece, são 24 ou 12 horas que ele permanece, né? Um período com uma margem de segurança ideal, mas se nega a adotar essa providência, né? Pois é. Então, qual é o olhar da Defensoria sobre isso? Olha, Cíntia, o nosso olhar é que a gente gostaria muito de ter obtido sucesso nessa CP, nessa liminar. Eu acho que todos os pleitos que estão ali, eles são extremamente importantes, né? Eles são mais que justos, né? Eles são essenciais.
eu acredito que o DEAP ele não vai conseguir, digamos, segurar por muito tempo essa situação das sacolas, né? Eu acredito que há, sim, uma tendência, ou pelo menos deve haver uma tendência de se flexibilizar isso, né? Eu acho que, só que também, tendo em vista o nosso ali insucesso, né, com a liminar, infelizmente isso vai ter que ser algo que vai ter que ser trabalhado pontualmente, né, junto a cada administração. E essa questão da, digamos, quarentena das sacolas, eu acredito que é um bom argumento para a gente também trabalhar. Só que é aquela coisa, né? Vai ter que ser trabalho de formiguinha, né? Na verdade, o trabalho é político, né? Como que se encara políticas públicas para o sistema prisional? Qual é o teu nome para a administração prisional, né? Quais são as tuas prioridades? Pois é difícil, né? A gente acaba sempre esbarrando nessa situação de uma negativa sem muito fundamento, né? Digamos. É algo que eu não vejo grande dificuldade para se implementar, né? É verdade. Eu acho que há uma falta de inteligência. Sim, porque é algo que amenizaria a situação e que não vai criar transtorno. Não vai se criar um transtorno por conta disso. Né? Como a situação das informações. Abrir essa informação, ela só vai trazer benefício. Abrir essa informação, ela só vai diminuir essa tensão e diminuir também a chance de ter mal-entendidos, sabe? Certo. Verdade. Irmã, a Lisete já consegue falar, Lisete? Vou só acender a luz aqui, que eu estou vendo que estou ficando no escuro. Oi? Já consegue falar oi? Agora sim. Tá. Então, a gente tem muito a agradecer porque nesse período de pandemia é ela que está enfrentando a rua, né, para ir nas lojas, para fazer orçamento, para ver a aquisição das coisas, né? Então, olha, a gente tem muita sorte de ter nesse lugar, principalmente nesse momento tão delicado, né? Faz parte para contribuir. Obrigada. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente vai encerrar só marcando a visita no Presídio Regional amanhã de manhã e encerramos com a presença da doutora Fernanda na nossa reunião ainda. Vocês viram que tem visita no presídio às 9h30, né? Alguém tem condições de acompanhar essa visita de amanhã? É difícil, né? Eu já vi que já postamos ali e ficou todo mundo caladinho. Mas nós estamos indo em todas, não tem problema se a gente não for em uma, se a gente passar nessa de amanhã, né? Eu posso ir, se não for o caso. Tu pode ir, Carlinhos, seria bom, tá? 9h30, sempre? Tomando todos os cuidados, porque tu também já está bem velhinho, né? Tá? Olha o grupo de risco. Eu acho que ele Tadinho! Ele deve ser idoso também. Não vamos constranger. Posso confirmar teu nome amanhã, Padre Carlos? Tudo bem, 9h30? 9h30 no presídio. Eu preciso antecipar minha fala ali também, porque eu tenho que sair agora. Então tá. Então só vamos deixar que a doutora Fernanda se despeça e se alguém tiver mais alguma coisa, fique à vontade. Bom, gente, estou sempre à disposição. Tendo alguma dúvida
ou algo que eu possa auxiliar de alguma maneira, tá? Por favor, entre em contato. Fiquei super feliz com o convite, tá? Obrigada. É muito importante a gente expor, né? O que está fazendo, para que você serve, né? E sigo à disposição. Por gentileza, qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Obrigada, doutora. Imagina. Olha, sempre que quiser, nós nos reunimos às terceiras, quartas-feiras de cada mês, às 16 horas, e quando precisar também de nós para alguma coisa que não esteja no seu alcance, também estamos à disposição. Ai, obrigada. Tá? Obrigada. Obrigada. Então, até mais, gente. Eu vou deixar vocês à vontade agora, então. Até mais. Beijinhos. Obrigada, doutora Fernanda. Imagina. Tchau, tchau. 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 Que a Lisandra... Cortou, Lisandra? Está gravando?